Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei que horas você está assistindo a esse vídeo, mas nele, hoje, nós vamos ainda continuar como revisão, discutindo o segundo capítulo do seu livro, O Ato Moral. Bom, a gente já discutiu os conceitos de ética e moral e vimos que quando eles surgiram significando a mesma palavra, costumes, só que ética vem do ethos, do grego, ethos, que quer dizer costumes. E moral vem do latim mores, que quer dizer também costume. E você também aprendeu lá no primeiro capítulo que, para facilitar essa compreensão, nós modificamos um pouco esses conceitos e chamamos de moral o conjunto de regras que regem a sociedade, de certa forma. Não são leis, não estão escritos em lugar nenhum, mas que de certa forma nos orientam no comportamento em sociedade. São as chamadas regras morais ou valores morais. Você também aprendeu que a ética passa a ser então o cumprimento desses valores morais. Na medida em que você coloca isso em prática, na medida em que você exercita esses valores morais, você está sendo uma pessoa ética, independente de estar sendo fiscalizado ou não. Você precisa ser ético, ou seja, você precisa colocar em prática, você precisa cumprir os valores e as normas morais de uma determinada sociedade. Agora, no segundo capítulo, nós vamos discutir o ato moral. O que é ato moral, para que serve o ato moral e como ele pode tornar a sociedade um lugar melhor para se viver. Tranquilo? Então vamos para o slide. O ato moral. Bom, o primeiro ponto da questão é por que precisamos de consciência crítica? Olha que pergunta interessante. Por que precisamos de consciência crítica? Bom, nós precisamos de consciência crítica porque ela nos dá a percepção do que é certo e do que é errado e como nós devemos nos comportar diante dessa questão, do que é certo e do que é errado. Então, consciência crítica é saber distinguir o que é certo e o que é errado, mas principalmente optar pelo certo. Alguém com consciência crítica se coloca com mais facilidade no lugar do outro, entende as necessidades do outro, cumpre com suas responsabilidades morais e éticas, tende a assumir as responsabilidades que lhe são dadas, tende a, por exemplo, perceber que um papel de bala pode não fazer muita diferença se atirado à rua. Mas quem tem consciência crítica vai perceber que se ele acha normal jogar um papel de bala, é bem provável que outros tantos pensem do mesmo jeito. E pensando assim, não será um papel de bala, mas inúmeros papéis de balas espalhados pelo espaço urbano inteiro e que, de certa forma, impedirá que, em períodos de chuva, a água corra normal pelo esgoto, provocando, por exemplo, enchentes nas ruas, nos bairros da cidade. Ter consciência moral é saber que toda ação gera uma reação e, de posse desse conhecimento, saber que todas as minhas ações são minha responsabilidade. Tranquilo até aqui? Se não tiver, podem deixar aqui no comentário abaixo que eu respondo para vocês em tempo hábil. Vamos ver qual é o próximo tópico. Bom, o próximo tópico nos fala mais ou menos o que eu acabei de dizer. O que é certo e o que é errado e a sua efetivação. Bom, todos nós sabemos, ou pelo menos temos ideia do que é certo e do que é errado. Por quê? Porque primeiro fomos ensinados ou educados em casa sobre o que é certo e sobre o que é errado, sobre como devemos nos portar
como devemos nos comportar em meio a uma sociedade. Dentro dessa lógica, que é a educação familiar, ainda há, fora desse espaço, uma outra possibilidade, que é o que é determinado como certo ou errado pela lei. Normalmente, a lei é exatamente o conjunto de regras que são escritas e devem ser seguidas à risca dentro de uma sociedade para que ela funcione em harmonia. Então, percebam, existem os valores sociais que não estão escritos em lugar nenhum, mas que são convenções, as pessoas aceitaram aquilo como certo e fazem, e determinaram o que é errado e não fazem, ou quando fazem, são, por exemplo, chamadas a atenção, ou corrigidas, ou punidas. E existem as leis. As leis normalmente são escritas pelos legisladores, ou seja, pelo poder legislativo, tanto da nossa cidade, quanto do nosso estado, quanto do nosso país. E o não cumprimento dessa lei é crime. Então, vai ser punido, inclusive com prisão. Em países onde existe a pena de morte ou a prisão perpétua, prisão para toda a vida, para o resto da vida, o crime pode ser punido ou com a pena de morte ou com a prisão perpétua. Como no Brasil nós não temos nenhuma coisa nem outra, nem a prisão perpétua, nem a penalidade máxima, que seria a condenação à morte, então a gente só pode, no Brasil, ficar preso no máximo por 30 anos. Depois desse período, obrigatoriamente você é posto em liberdade. Até aqui, tranquilo? Se não, deixa aí nos comentários que a gente responde. Vamos para o próximo tópico. Os aspectos fundamentais da moral são o normativo e o factual. O normativo, o dever ser, seriam as práticas para a boa vida em sociedade. Já o factual são as atitudes na realidade e, na maioria das vezes, distante do que seria o ideal, ou seja, o correto. Eu vou explicar melhor, até porque a câmera, a webcam deve ter ficado na frente da imagem, mas depois eu vou disponibilizar esse slide também para vocês e aí vocês acompanham mais tranquilamente. Mas o que é que eu quero dizer com normativo e com factual? O normativo, o ato moral normativo, normalmente é, como o próprio nome já diz, a norma, ou seja, a regra estabelecida por uma determinada sociedade para que ela funcione de forma harmônica. Exemplo, é proibido parar em vaga para deficiente. Está lá a placa estabelecendo que só quem deve parar naquele local é alguém que porte algum tipo de deficiência física. No entanto, algum sujeito que não precisa daquela vaga, que não é deficiente, vai e para naquele lugar, argumentando que será rapidinho, que não vai atrapalhar ninguém. Perceba, a norma disse é proibido parar neste local se você não for deficiente. Essa é a norma. Esse é o ato normativo. O ato factual é você ignorar essa norma e parar lá nesse lugar, mesmo sabendo que é proibido. Ou seja, o ato normativo seria o modelo ideal de sociedade a ser seguido e o ato factual é o cotidiano, o que a gente faz no dia a dia na prática. Então, isso é extremamente nocivo para as relações sociais, porque todas as pessoas que cometem o ato factual levando algum tipo de vantagem, estão levando vantagem sobre o resto da sociedade e criam uma sensação de desrespeito geral às normas, às regras, aos valores morais e geram, de certa forma, conflitos que poderiam ser evitados com gestos simples, como, por exemplo, o de se adequar às normas. Vou desligar a webcam e vamos para o próximo tópico do slide.
aqui vocês podem visualizar o que eu li e que a webcam estava na frente no momento anterior. Bom, seguindo o nosso raciocínio, uma ação será moral ou imoral. Como assim, Theo? Uma ação será moral ou imoral? Sim, se existe um conjunto de regras que norteiam o comportamento da sociedade, se ela diz como a sociedade deve se comportar e você cumpre à risca todas essas informações, você está realizando uma ação moral. Olha, como o próprio nome já diz, você está dentro das regras morais, dentro dos valores morais. No entanto, se existe um grupo de regras, um grupo de valores estabelecidos pela sociedade para que você cumpra, e você desrespeita esses valores, você está sendo imoral ou amoral, que querem dizer a mesma coisa. A, prefixo grego de negação, e moral, óbvio, costume, comportamento, regras. Então você não está cumprindo essas regras. Você está sendo amoral ou imoral. Tá claro até aqui? Alguma dúvida? Deixa aí nos comentários. A gente responde assim que eu respondo assim que visualizar. Eu vou fechar novamente a webcam para a gente caminhar para o próximo tópico. Esse capítulo é curtinho, é uma página e meia, então é bem fácil de compreender, até porque vocês já se relacionam com esse tipo de conceito no dia a dia, no cotidiano, em todas as nossas práticas. Bom, como eu havia dito, o normativo existe para ser realizado. Percebam, ele existe para ser realizado. Não necessariamente ele é realizado. Ou seja, ele existe como prática ideal. Mas na vida real, nem sempre as pessoas cumprem com essa prática ideal. Tranquilo até aqui? Então, vou avançar. Todo ato moral tem um motivo que impulsiona o indivíduo a agir, o que implica, pois, na consciência de um fim e a decisão de realizá-lo. Theo, não entendi. Você pode explicar melhor? Claro que eu posso. Quando você toma a atitude de realizar um ato, moral ou imoral, você tomou a atitude baseada em algum desejo, em alguma vontade. Exemplo, você não estudou para a prova e você decide cometer a imoralidade, ou seja, um ato imoral, de olhar por cima do ombro do colega. Quando você tomou a iniciativa de olhar por cima do ombro do colega, você assumiu os riscos e as punições possíveis caso você fosse visto, caso você fosse pego pelo professor. Quando você ergueu o seu corpo para olhar por cima do ombro do colega, você assumiu isso. Qual era a sua intenção? Qual era o seu objetivo? Bom, seu objetivo era levar vantagem em relação aos seus colegas que estudaram, que gastaram um tempo se dedicando, que se esforçaram em conhecer aquela disciplina, e você gastou um tempo que deveria estar estudando, brincando, e agora quer compensar esse tempo perdido pescando de quem estudou. Perceba que você está ferindo a regra de comportamento moral que se espera de um aluno em sala de aula. Perceba que você deveria ter estudado e não estudando, decidiu levar vantagem, burlar a norma que diz que a prova é individual. Com que objetivo? Com o objetivo de alcançar uma nota próximo da dos seus colegas que também estudaram. Ou melhor, que estudaram, já que você não estudou. Então, quando você toma esse ato, toma essa atitude, você tem consciência de que ela é errada. E ainda assim optou por seguir com ela, você arcará com a responsabilidade de cometer esse ato. Esse é um ato moral factual. Por quê? Porque você sabe que o ato moral normativo é
não pescar. A prova é individual. E aí, ficou claro para você? Tem alguma dúvida? Lembrando, se tiver, deixa aí nos comentários. Vamos para o próximo tópico. Deixa eu fechar aqui a webcam para a gente visualizar o nosso slide. Responsabilidade. O que é ser responsável? Vocês costumam ouvir muito dos seus pais: você precisa ser responsável, meu filho. Você precisa assumir as suas responsabilidades. Quando nossos pais nos dizem isso, eles estão querendo que a gente entenda e aprenda que todas as nossas ações, as boas e as ruins, geram consequências. Ou seja, se eu sou uma pessoa extremamente dedicada, que me dedico aos estudos, que leio, que escrevo, que cumpro todas as atividades, eu estou colhendo os frutos bons e irei continuar colhendo-os ao longo da minha vida. Se eu sou uma pessoa negligente, irresponsável, que não estou nem aí para nada, que não cumpro nenhum compromisso, que me responsabilizo por coisas e deixo como elas queiram correr, eu sou uma pessoa irresponsável. Então, as pessoas não confiarão em mim. E provavelmente os frutos que eu irei colher dessa irresponsabilidade serão muito nocivos para mim mesmo. Por quê? Porque a responsabilidade para o bem ou para o mal, ela afeta exclusivamente a quem comete o ato. Porque, por mais que o outro também sofra, o principal responsável sou eu, que tomei a decisão, boa ou ruim. Logo, responsabilidade significa ser responsável por suas atitudes, ser responsável pelos seus atos. Percebe? É extremamente importante que a gente tenha consciência disso. É extremamente importante que a gente se responsabilize pela nossa vida, pelas nossas ações, pelo nosso dia a dia. Há, óbvio, situações em que você não tem o que fazer, que são acidentes, que são ou que representam o acaso. Nesse caso, você não tem controle, mas sobre todas as coisas que você tem controle, você é responsável. E em algumas situações, mesmo sobre coisas que você não tem controle. Exemplo, você pode estar percebendo, sei lá, montando uma bicicleta de forma consciente e, sei lá, atropelar alguém na rua. A situação em que você de fato não teve culpa nenhuma, vamos supor, você estava passando de bicicleta, sai um cachorrinho correndo de dentro de casa e você bate nele e ele acaba se machucando. Você não teve responsabilidade. O dono desse cachorrinho vai entender que ocorreu ali um acidente e que o cachorrinho se machucou, mas você não teve responsabilidade. No entanto, quando você passa, por exemplo, por cima do passeio, por cima da calçada, ao invés de seguir o caminho normal da bicicleta, que seria pela ciclovia ou pela rua, você está assumindo o risco de que alguém saia de uma casa, de uma loja, de um estabelecimento qualquer e esbarre em você. Se isso ocorrer, a responsabilidade é sua, porque ali na calçada não é lugar de bicicleta, é lugar de pedestre. Então, na hora em que você subiu na calçada de bicicleta, você assumiu o risco, e assumindo o risco, você sabia da responsabilidade. Tá claro até aqui? Então, vamos para o próximo tópico. Sartre como eu tinha dito antes, aquele que responde pelos seus atos é alguém responsável. Isso aqui eu já expliquei. Mas Sartre, Jean-Paul Sartre, um filósofo francês que nasceu, salvo engano, em 1905 e morreu, salvo engano, em 1980. Eu sou péssimo com datas. Sartre disse o seguinte: o homem, estando condenado a ser livre, carrega o peso do mundo inteiro em suas costas. Por que que Sartre disse isso? Caramba, como é que eu vou
carregar o peso inteiro do mundo nas minhas costas. Sartre disse, na verdade, numa frase muito importante e clássica dele, a frase diz o seguinte: estamos condenados a sermos livres. Ou seja, o homem está condenado à liberdade. Olha que coisa interessante. Como alguém pode estar condenado a ser livre? E aí ele explica: como eu posso estar condenado a ser livre? Por um motivo muito simples. Imagine, as pessoas costumam dizer que um pássaro é livre. E algumas pessoas, inclusive, chegam a dizer: ah, eu gostaria de ser livre como um pássaro. Um pássaro não é livre. Um pássaro está submisso à sua natureza. Um pássaro, ele não para diante de uma rua, numa tarde de outono, com um pôr do sol incrível e diz: ah, como tá lindo esse pôr do sol. Hoje eu vou para casa pulando ou caminhando. Não. A natureza do pássaro é voar e ele voa. Nós, para Sartre, estamos condenados a sermos livres porque a gente é obrigado a fazer escolhas. Mesmo que a gente não queira escolher, a gente é obrigado a fazer escolhas. E mesmo quando você acha que não vai fazer escolha nenhuma, você já fez uma escolha, que foi a de não escolher. Então, para Sartre, nós estamos condenados a ser livres, porque não há outra alternativa. Pense um pouco mais sobre isso. E pense sobre o conceito de liberdade. Um outro cara que eu tenho um carinho também muito especial na história da filosofia é o filósofo alemão Hegel. Hegel vai dizer: crianças, loucos e idiotas não podem receber responsabilidade. Olha só, crianças, loucos e idiotas. Eu acho que ele ficaria decepcionado hoje em dia, né? Principalmente aqui no Brasil, mas enfim. Percebam, quando ele diz crianças, eles estão falando crianças nas primeiras idades, quando ainda não sabem discernir, ou seja, não sabem separar o que é certo ou errado. Essas crianças, elas não podem ser responsabilizadas. Bom, idiotas e loucos estão bem próximos. Os loucos seriam aqueles loucos que beiram a violência, que são agressivos. Esses também não podem responder por seus atos. E os idiotas são aqueles dementes que sofrem de alguma deficiência, que minimizam a capacidade cognitiva, ou seja, a capacidade de pensar, e por terem sua capacidade de pensar diminuída por algum acidente, por algum problema de saúde, eles também não devem receber responsabilidades. Então você nunca vai entrar num avião para fazer uma viagem de férias e vai ouvir que o piloto que está hoje sob o comando desse avião é um louco. Se ouvirem, não embarquem. Por quê? Porque ele não vai poder ser responsabilizado por qualquer leitura que cometa. E aí, alguma dúvida? Comenta aí embaixo. Deixa aí, a gente vai responder assim que ler. Se tiver mais alguma outra questão, é possível também deixar nos comentários lá na nossa sala de aula, no Google Sala de Aula. Se não, a gente se encontra então na próxima semana com a aula de revisão ainda sobre o terceiro capítulo. Ok? Então, um forte abraço e tchau, tchau!